Olá a todos, esse é o vídeo número 8 da nossa série sobre o problema da parada e hoje vamos falar sobre a enumerabilidade das máquinas de Turing. Bom, então a gente pode perceber inicialmente que o conjunto de todas as máquinas de Turing é um conjunto enumerável. Então veja, toda máquina de Turing possui um número finito de estados e também um alfabeto finito. Então lembrando que uma instrução para uma dada máquina de Turing é na verdade uma quádrupla QI, SJ, alfa e QL, em que esse símbolo alfa ele pertence a sigma, união, com dois símbolos, esquerda e direita, a gente vai perceber que, dados esses dois conjuntos, o conjunto Q, que é o conjunto dos estados da máquina de Turing, e o conjunto sigma, que é o conjunto de símbolos, sendo esses dois conjuntos finitos, então a gente consegue também um número finito de instruções e, consequentemente, um número finito de máquinas de Turing. Bom, então, fixando nosso alfabeto sigma como sendo o alfabeto 01, o conjunto de todas as máquinas de Turing pode ser dado pela união enumerável das máquinas de um estado, dois estados, três estados e assim por diante. Como a união enumerável de conjuntos finitos é enumerável, então a gente conclui que o conjunto de todas as máquinas de Turing é enumerável. Então esse é um argumento bastante simples para mostrar que o conjunto das máquinas de Turing é um conjunto enumerável. Agora a gente pode fazer um outro procedimento que é chamado de numeração de Gödel para as máquinas de Turing. O que a gente vai fazer aqui é basicamente, para cada máquina de Turing, a gente vai associar um único número que será o seu código, por assim dizer. Então é possível que para cada máquina de Turing a gente associe a ela um número identificador único, que será chamado o seu número de Gödel, que a gente vai chamar de número de Gödel dessa máquina. Esse código tem esse nome em virtude de um procedimento que o lógico Kurt Gödel utilizou na demonstração do seu teorema da incompletude de associar números a fórmulas de uma teoria formal. Muito bem, então, dessa maneira, as máquinas de Turing poderiam receber como entrada em sua fita um número que representaria uma própria máquina de Turing. Isso será importante em questões futuras, quando a gente for discutir, por exemplo, o problema da parada. Então vamos ver como que a gente faz essa numeração das máquinas de Turing. Então, primeiramente, a gente vai considerar uma máquina de Turing, eu chamei aqui de M, constituída por um conjunto de estados Q, um alfabeto sigma, um conjunto de instruções I. O estado inicial, por convenção, é o estado Q1 e ela tem também um estado final, que eu chamei aqui de QF. E por convenção também a gente especifica que esse estado final é sempre aquele estado de maior número dessa máquina de Turing. Bom, então, vamos tomar como exemplo aquela máquina de Turing que eu mostrei lá no episódio 3, que tinha essas instruções aqui. Então, a primeira instrução, estado Q1, lendo o símbolo 1, direita, estado Q1, segunda, estado Q1, 0, escreve 1 e vai para o estado Q2. Terceira instrução, estando no estado Q2, lendo o símbolo 1, vai para a esquerda, permanece no estado Q2 e, finalmente, a quarta instrução, estado Q2, lendo o símbolo 0, vai para a direita e entra no estado Q3. Muito bem, então, nosso conjunto Q de estados é Q1, Q2 e Q3. Nosso alfabeto, conjunto sigma, tem dois símbolos, 0 e 1. E o estado final é o estado Q3, que é o estado de maior número dessa máquina de Turing. Bom, então a gente vai considerar que para cada QI
pertencente ao conjunto de estados, exceto para o estado final. E para cada símbolo do meu conjunto sigma, existe uma instrução da forma QISJ, alfa beta. Então, para cada estado e para cada símbolo do meu alfabeto, eu tenho que ter uma instrução que comece por esse dado estado e por esse dado símbolo. Caso a minha máquina de Turing não contenha todas essas possibilidades, a gente pode acrescentar uma instrução, né, ao meu conjunto I de instruções, que simplesmente mantém o símbolo que está sendo lido e vai para o estado final. Então, só para a gente completar esse requisito, né? Essa instrução não vai causar nenhuma alteração no funcionamento dessa máquina. Muito bem, então a gente vai criar uma associação para cada símbolo do meu conjunto de estados e para cada símbolo também do meu alfabeto, e juntamente com os símbolos esquerda e direita, da seguinte maneira. Então, se o símbolo for um estado QI, a gente associa a esse símbolo o próprio número I. E no caso, se o símbolo for 0, 1, E ou D, a gente vai associar a esses símbolos, respectivamente, os números 1, 2, 3 e 4. Então, para o símbolo 0, associa o número 1, para o símbolo 1, associa o número 2 e assim por diante. Agora, se a gente colocar as instruções da máquina de Turing em ordem lexicográfica, a gente vai ter essa lista de instruções. Então, por isso que, naquele passo anterior, a gente precisa completar, né, aquelas instruções que estão faltando. Então, aqui eu tenho Q1, 0, Q1 e 1, Q2, 0, Q2 e 1. Então, exceto o estado final, né, que é o estado Q3, então a gente nota que todas as possíveis combinações de um estado com um símbolo do alfabeto estão nessas 4 instruções. Então, fazendo isso, a gente percebe que os 2 primeiros símbolos ficam agora previsíveis. Eu sei que o primeiro é Q1 e 0, segundo Q1 e 1. O outro Q2, 0, Q2 e 1. Se tivesse um estado Q3, então seria Q3, 0, Q3, 1. Então, esses 2 primeiros símbolos das instruções, eles ficam previsíveis. Então, a gente vai eliminá-los, né? Ou seja, a gente vai tomar somente os 2 últimos símbolos de cada instrução. Então, nessa primeira instrução, eliminei Q1 e 0, fiquei apenas com 1 e Q2. Então, vou fazendo isso também para as outras instruções. Muito bem. Agora, a gente vai trocar cada símbolo que aparece nesses pedaços de instruções por aqueles números que a gente associou anteriormente. Então, lembrando novamente, se o símbolo for um estado QI, o número associado é o próprio I. Se o símbolo for 0, o número associado é o número 1. Se o símbolo for o 1, o número associado é o número 2. Se o símbolo for o símbolo E, o número associado é o número 3. E, finalmente, se o símbolo for D, a gente associou o número 4. Então, fazendo essa substituição, o primeiro símbolo é 1, então o número associado é o 2. Então, está aqui o número 2. Esse símbolo é um estado Q2. Então, tem um símbolo Q2, o número associado será o I. Então, o próprio número 2. Então, aqui está o número 2. E vou fazendo isso até que eu tenha essa sequência de números associada a essas instruções, né? Esses pedaços de instruções. Muito bem, agora o número de Gödel dessa máquina de Turing será o número associado a essa sequência, dado da seguinte maneira. Então, vai ser o produtório de PI elevado a XI. Então, nesse caso, esse número K é o número de termos da sequência. Então, nesse caso, eu tenho 8 números. Então, o I vai de 1 até 8. PI é o iésimo número primo.
E xi, que é o expoente, será o 10º termo daquela sequência que a gente está trabalhando. Então, muito bem. Como eu disse anteriormente, a gente tem 8 números nessa sequência. Então, o meu número de Gödel dessa máquina vai ser dado pelo produtório dos 8 primeiros números primos. Então, está aqui 2, 3, 5, assim por diante, né, até o 19. E os expoentes desses números serão os números dessa sequência. Então, o expoente do primeiro termo é o 2, que é o primeiro termo da sequência. O segundo expoente é 2 também, que é o segundo termo da sequência. O terceiro expoente é o número 4, que é o terceiro número dessa sequência, e assim por diante. Então, se a gente fosse fazer essa conta, eu iria encontrar um número, e esse número é, então, finalmente, o número de Gödel associado a essa máquina M. E pelo teorema fundamental da aritmética, a gente sabe que esse número que eu encontrei possui uma única decomposição em fatores primos, que é justamente essa decomposição que a gente construiu aqui. Portanto, pelo teorema fundamental da aritmética, esse número encontrado é o único número que representa essa máquina de Turing. E o que é interessante também é que esse procedimento ele é inversível, né, digamos assim. Ou seja, dado um número natural qualquer, eu poderia checar se esse número é o número de alguma máquina de Turing. Bastaria que eu fizesse o processo inverso. Então, teria que fazer a decomposição desse número em fatores primos. Então, a gente já sabe que se não aparecer todos os números primos em ordem correta, a gente já sabe que não é um número de uma máquina de Turing. Agora, se eles aparecem em sua ordem correta, a gente checa os expoentes e aplica o processo inverso de codificação. Então, nesse processo, é claro, existirão números que correspondem a máquinas de Turing, mas existirão também números que não são associados a máquinas de Turing. E como eu disse lá no início, esse procedimento é interessante porque a gente pode mostrar que o conjunto das máquinas de Turing é um conjunto enumerável, né? Então seria um segundo argumento. E outra questão também é que a gente pode, então, fornecer como entrada para uma máquina de Turing um número que corresponde a uma outra máquina de Turing. Muito bem, então, por enquanto é isso. Nos próximos vídeos, quando a gente for falar sobre o problema da parada, a gente vai utilizar, então, esse procedimento de numeração de Gödel para demonstrar a insolubilidade do problema da parada. Então, até o próximo episódio.